Livro 40 Dias de Amor. Princípios de Relacionamentos de Jesus. Tom Oldai. Dia 2. O encanto de coisas menos importantes. Dê valor máximo aos relacionamentos. Não ao dinheiro, mas aos relacionamentos, primeiro com Deus e depois com as pessoas. Não ao tempo, mas aos relacionamentos, primeiro com Deus e depois com as pessoas. Não às coisas, mas aos relacionamentos, primeiro com Deus e depois com as pessoas. Não ao seu trabalho, mas aos relacionamentos, primeiro com Deus e depois com as pessoas. Sim, eu sei disso, você deve estar pensando. É claro que sabe, todos sabemos. O problema que temos em valorizar os relacionamentos não está no conhecimento, mas na prática. Pense por um momento sobre como é fácil as coisas não importantes se intrometerem nas coisas realmente importantes de seus relacionamentos. Você levanta cedo na intenção de gastar alguns minutos com Deus para começar seu dia, mas acaba conferindo o valor das ações da bolsa ou vendo o placar esportivo dos jogos da noite anterior. Sua melhor amiga está abrindo o coração, mas você se distrai com um pedacinho de alface que ficou no dente dela. Sua esposa está conversando com você sobre algo realmente importante, mas a todo instante você pensa no seu programa de TV favorito que já está no ar. Seu filho finalmente está falando com você de forma profunda, mas você está tão pressionada pelas tarefas do dia, que apressa a conversa. Você está escrevendo um capítulo sobre a importância dos relacionamentos, mas, quando sua esposa interrompe para conversar sobre algo importante para ela, sua primeira reação é ficar irritado. Oh, desculpe, mas esta última observação provavelmente seja mais para mim do que para você. Poderíamos citar e discutir dezenas de razões pelas quais damos aos relacionamentos uma prioridade menor. No final, entender por que o fazemos não é nem de longe tão importante quanto mudar o fato de que o fazemos com tanta regularidade. Esta é uma daquelas questões em que somente entender o porquê tem pouco poder de causar mudanças. Às vezes, a solução para um problema vem por meio de reflexões pessoais somente, mas esta não é uma dessas vezes. Estamos falando de relacionamentos e assim faz todo sentido que você tenha de sair de si mesmo para que seus relacionamentos mudem. Você nunca mudará suas prioridades relacionais ao fazer continuamente o exame das suas prioridades. A única maneira de mudar essas prioridades é começar a fazer escolhas diferentes nos seus relacionamentos. Jesus nos ensina a fazer escolhas diferentes. O que ele ensina só requer duas frases a serem ditas, mas uma vida inteira para praticá-las. Ame a Deus de todo o seu coração, alma, entendimento e forças. Ame o seu próximo como a você mesmo. É isso. Ele ensina que devemos substituir nosso velho conjunto de valores por um conjunto novo e então precisamos agir com base nesse novo conjunto de valores. Primeiro, renovamos nossas prioridades, depois agimos com base nas prioridades renovadas. Quando Jesus ensinou que o amor a Deus e o amor ao próximo devem vir primeiro, ele mostrou que esses valores devem ter prioridade máxima na nossa vida, então descreveu como cada um deve praticar a prioridade de amar a Deus com as expressões, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, e a prioridade de amar as pessoas como a você mesmo. Durante alguns dias vamos explorar ideias de como pôr em prática estas expressões. Entretanto, primeiro recapitulamos o que Jesus disse que não era importante em comparação às coisas que são de primeira importância.
Há uma diferença entre o que achamos que devemos valorizar e o que realmente valorizamos. Em 30 segundos reflita sobre o que você realmente valoriza. Aqui estão 5 perguntas que ajudarão você a tomar a direção correta nessa reflexão. Qual a primeira coisa que você pensa de manhã? O que sua agenda revela sobre suas prioridades? Ao olhar para seu talão de cheques, fatura do cartão, o que é pago, não importam as circunstâncias. Do que você mais fala? Qual é a última coisa em que você pensa quando deita a cabeça no travesseiro, à noite? Já analisamos as afirmações diretas de Jesus segundo as quais amar a Deus deve ser a busca mais importante na vida e que amar as pessoas deve vir imediatamente depois. Ele também falou da necessidade de não buscarmos coisas menos importantes que atrapalham os relacionamentos. Observemos 2 dos valores menores que mais conseguem se impor: dinheiro e tarefas. Não me entenda mal. Não há nada intrinsecamente errado em ganhar dinheiro ou cumprir tarefas. Não estamos querendo dizer que essas coisas são boas ou más, estamos focando a questão das prioridades. Os relacionamentos são mais importantes do que o dinheiro. Jesus falou de dinheiro e relacionamentos no seu sermão mais importante, o Sermão do Monte. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou ao beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem encolhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois aos pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 versículos 24 ao 33. Ao considerarmos as nossas prioridades, 3 verdades relacionais desse texto são vitais. Primeiro, observe que Jesus disse que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Ele não disse que não devemos, o que é melhor não tentar, ele disse: vocês não podem. Um subjugará o outro. A resposta de nossos dias atuais é: vou administrar melhor a minha vida, e depois serei capaz de fazer mais. Vou encontrar tempo para estar completamente comprometido com Deus e para ganhar dinheiro, e também para a recreação, a carreira e os hobbies. Jesus diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, e nós pensamos: bem, Jesus com certeza não sabia como lidar com multitarefas. Não importa quão bem você consegue administrar sua vida ou quantos artefatos que economizam trabalho e tempo você compra, se tentar se apegar a valores concorrentes, um sempre sufocará o outro. E a coisa estranha é esta: o valor menos importante quase sempre sufoca o mais importante.
Valores menos importantes requerem menos fé e menos esforços. O valor menos importante parece mais fácil, e assim você sempre será envolvido por ele. Visto que para todas as aparências você consegue atingir um valor menos importante com mais rapidez, será tentado continuamente a fazer dele sua primeira prioridade. Os que tentam amar tanto a Deus quanto ao dinheiro acabam amando somente o dinheiro. Os valores menos importantes não cumprem o que prometem. É isso que os tornam menos importantes. Há algum tempo recebi um e-mail do meu amigo Bach. Ele estava à porta de uma mudança na carreira, com toda a energia, ansiedade e avaliações que uma mudança dessas gera para qualquer pessoa. Seu filho lhe tinha pedido que passasse o recesso da primavera com ele, viajando pelo sul, visitando todos os lugares em que papai tinha morado na infância e adolescência. No e-mail, Bach disse: "Eu realmente não poderia me ausentar agora, mas decidi que, daqui a 20 anos, ninguém vai se lembrar de que eu sacrifiquei uma semana do meu novo trabalho, mas meu filho, espero, vai se lembrar disso por toda a vida. Ore por nossa segurança e também que eu consiga resistir à tentação de responder e-mails e fazer telefonemas todas as noites." Essa é a escolha pelo valor mais importante dos relacionamentos, uma escolha por aquilo que é duradouro. Há uma segunda verdade aqui, que está na pergunta de Jesus: não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? A resposta é claro que é. O que surpreende nos valores menos importantes é que, quanto mais você os atinge, mais percebe como é pequena a sua capacidade de trazer realização. Você acaba deitado na cama à noite, acordado, com estas palavras martelando na cabeça: não é a vida mais importante. O herói da Revolução Patrick Henry tornou-se famoso por saber alguma coisa sobre valores. Seu grito inspirador: "Dê-me a liberdade ou a morte", certamente é uma declaração de valores, proclamando em alta voz seu compromisso com o valor da liberdade. Ele também tinha o que dizer sobre o valor do relacionamento com Deus em comparação com valores menos importantes. Já perto do final de sua vida, escreveu essas palavras: "Agora já passei todas as minhas posses para minha família. Há mais uma coisa que eu gostaria de dar a eles: a religião cristã. Se eles a tivessem, mesmo que não possuíssem um centavo, seriam ricos. Se não a tivesse, mesmo que eu lhes tivesse dado o mundo todo, seriam pobres." Há uma terceira verdade em Mateus 6 que tem o poder de dar novo foco à nossa vida. Jesus diz àqueles a quem estava ensinando: "A sua fé é tão pequena." A pergunta que ele propôs e que resultou nessa exclamação foi: se Deus cuida de forma tão maravilhosa das flores que estão aqui e amanhã já se foram, não terá cuidado de vocês? Resumindo tudo isso, perguntas sobre prioridades são também perguntas sobre a fé. Se tenho fé que Deus cuidará de mim, isso me liberta para viver com certo conjunto de prioridades. Sim, em vez disso, sinto que é minha responsabilidade cuidar de mim mesmo. Minhas prioridades tomarão um homem totalmente diferente. Para fazer no seu relacionamento com Deus e com as pessoas a prioridade máxima, você precisa confiar em Deus como nunca antes. Sim, está à procura de um desafio, se está à procura de uma aventura, você os encontrará quando der o passo de fé, pondo seus relacionamentos em primeiro lugar. Os relacionamentos são mais importantes que as tarefas. Não só os relacionamentos são mais importantes que o dinheiro, são também mais importantes que as tarefas. A vida de Jesus está repleta de encontros que mostram como ele manteve o equilíbrio entre as necessidades das pessoas e as tarefas diante dele.
Mesmo pressionado a passar aproximadamente pela multidão para socorrer a filha de Jairo, que estava à porta da morte, Jesus para a fim de dar uma tímida mulher a oportunidade de expressar sua fé, ver Marcos capítulo 5 versículos 21 ao 43. Quando os discípulos dizem a alguns pais que a agenda de Jesus não permite tempo para que os filhos estejam na presença dele, ele diz: "Deixe vir a mim as crianças, não as impeçam", ver Marcos capítulo 10 verso 14. Jesus e os seus discípulos planejam retirar-se da multidão por tempo, e dão de cara com 5.000 homens que estão à espera deles no lugar planejado para o retiro silencioso. Visto que fica tarde, os discípulos mostram a Jesus a lógica de despedir as pessoas a fim de que possam comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: "Deem-lhes vocês algo para comer", ver Marcos capítulo 6 verso 37. Os discípulos de Jesus ficam surpresos ao ver que ele dedica tempo para conversar com uma mulher ao lado do poço de Saméria, ver João capítulo 4, pois outros mestres daquela época consideravam importantes demais para conversar com mulheres em público. Eu poderia dar ainda muitos outros exemplos. É tentador pensar, é claro que Jesus tinha tempo para as pessoas. A vida não era uma correria louca na cultura dele como é na nossa. A verdade é esta: sempre que há tarefas a serem realizadas, a tentação é tornar a tarefa que estamos realizando mais importante do que as pessoas para quem realizamos a tarefa. Você percebeu que em cada um dos exemplos citados havia alguém querendo apressar Jesus para o item seguinte da agenda dele. E em cada caso Jesus preferiu satisfazer a necessidade da pessoa a seguir sua agenda de tarefas para aquele dia. A minha tendência é valorizar o tempo e as pessoas. Concluir a minha lista de coisas a fazer pode ser algo importante para mim. Como jovem pastor, devorei livros sobre como conseguir fazer mais coisas em menos tempo. Deus usou um daqueles livros para chamar a minha atenção para a área dos relacionamentos. Tenho certeza de que Deus tem um senso de humor maravilhoso, e uma das formas em que eu percebi foi como ele usa os meios mais inesperados para transmitir sua mensagem. Se você for tentado a duvidar do amor de Deus, deixe-me lembrá-lo de que, quando o profeta Balaão tentou se afastar de Deus, Deus usou uma jumenta para falar com ele, ver Números capítulo 22 verso 28. Se Deus pôde falar com Balaão por meio da jumenta, certamente pode falar comigo sobre relacionamentos por meio de um livro que trate da administração do tempo. Ao buscar no livro mais uma outra boa sugestão que me pudesse ser útil sobre como fazer mais coisas em menos tempo, 2 frases saltaram o texto e atingiram o meu coração como raio. Deus não exige de mim que eu realize grandes coisas. Mas exige, sim, que eu aspire à excelência nos meus relacionamentos. Que afirmação impressionante! Lembre-me dessas palavras porque as copiei no cartão e o colei dentro da minha pasta de trabalho. Durante muitos anos, até que o cartão ficasse amarelo e dobrado nas pontas, era a primeira coisa que eu via ao abrir a pasta para começar a trabalhar. Foi uma afirmação que instilou o temor de Deus no meu coração. Quando a li pela primeira vez, concluir como seria fácil não compreender as prioridades de Deus para minha vida. Eu queria sinceramente fazer a vontade de Deus, mas a vontade de Deus às vezes era definida como: construa uma igreja maior, vá ao ministério mais significativo, realize coisas maiores. Essas 2 frases lembram-me que seria a coisa mais fácil do mundo ir à caça de realizações a vida toda e, no entanto, acabar tendo relacionamentos apenas medíocres. Não quero que entenda mal o que estou dizendo.
Não há nada de errado em servir no ministério grande e visível. E não há nada de errado em servir com tudo o que se tem no que outros, não Deus, consideram um ministério pequeno e escondido. O problema é que é fácil demais começar a fazer as grandes coisas para si mesmo, mas não para Ele. Isso pode acontecer num piscar de olhos. O serviço é substituído então, pelo egoísmo. Todos lutamos contra o egoísmo, como pois nós precavemos para que o nosso ego não assuma o centro do palco. É aí que entra a prioridade dos relacionamentos. Um relacionamento saudável com Deus e relacionamentos saudáveis com pessoas têm o poder de impedir que os compromissos com as coisas e tarefas tirem o nosso equilíbrio. Dia 2 Pensando sobre os meus relacionamentos. Ponto para refletir: Deus não exige de mim que eu realize grandes coisas. Mas exige, sim, que eu aspire à excelência nos meus relacionamentos. Versículo para memorizar: portanto eu lhe digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Mateus capítulo 6 verso 25. Pergunta a considerar: o modo pelo qual eu gasto meu tempo e dinheiro revela algo sobre as prioridades máximas da minha vida. Tema de amanhã: ame a Deus de todo o seu coração.